E aí, pessoal, já fez sua reserva? Ó, os números estão acabando, hein? Já passou da metade. Tá indo muito rápido, os números estão se esgotando. O Tortuga pode ser seu. Quer levar ele lá para sua garagem? Participa. Você vai ter a chance agora. Uma geladeira enorme, olha só, pia, fogão, um aquecedor a diesel que a gente usou lá no Ushuaia, no frio. Você fica bem aquecido sem problema nenhum. Um fogão com forno, olha, esse é um luxo que poucos têm, hein? Uma casa completa, tá vendo, ó? No quarto, ar-condicionado quando tá muito quente, super confortável. Eu tô aqui na nossa sala. Sua chance agora, participa, escolhe seu número, faz sua reserva antes que acabe e nós vamos para o mar. Por isso, o Tortuga pode ser seu. Tá, graças. Tivemos um dia muito bom aqui. Valeu. E obrigado por nos receber. Até o fim que você já sai na reta lá. Ah, legal. Após uma noite tranquila em Bariloche, hora de seguir viagem. Mas temos que atravessar a cidade de um lado ao outro, o que nos leva mais uma vez àquela avenida longa e estreita. E intensa. É claro, abastecer antes de pegar a ruta. Importante estar com o tanque cheio. Não se entra no deserto sem preparo. Mas eu acho que o posto está cheio. Vamos ter que esperar um pouco. Cara, que espremido. É o primeiro posto na Argentina que eu vejo eles limpando o vidro dos carros, né? Eu acho que sim. Eu não vi nenhum posto aqui com esse serviço. É a primeira vez que eu vejo aqui na Argentina, estamos em Bariloche, que o frentista lava os vidros. Muito bom isso. Como fez falta. Como isso fez falta. Trânsito aqui é uma loucura. Olha, a moto vem do nada. Pelo lado errado. Aqui nos afastamos definitivamente da Ruta 40 e da cordilheira que traz verde e clima temperado. Vamos para a Ruta 237, que nos leva a Neuquén, deixando para trás toda a região de Los Sete Lagos. O roteiro da região de Los Sete Lagos passa por, na verdade, 11 lagos, saindo de San Martín de los Andes até chegar em Vila La Angostura, 2 povoados charmosos a norte de Bariloche. Todos os 108 quilômetros da Ruta de los Siete Lagos podem ser percorridos de carro ou excursão em apenas um dia. Mas também há quem faça o percurso em mais tempo, percorrendo-na de bicicleta. Considerem conhecer essa região, é belíssima. O trânsito em Bariloche, mais uma vez, intenso. Mas conseguimos sair da cidade sem transtornos e vimos um pouco da famosa Bariloche, uma cidade muito bonita. Bariloche, cujo nome oficial é San Carlos de Bariloche, é uma cidade da Argentina localizada na província de Rio Negro, junto à Cordilheira dos Andes, na fronteira com o Chile. Está rodeada por lagos e montanhas, como o Cerro Tronador.
Possui cerca de 130 mil habitantes. O nome Bariloche vem da palavra Ubidabis, que na língua mapuche significa povo de trás da montanha. Isso porque seus primitivos habitantes, os índios mapuches, eram originários do outro lado da Cordilheira dos Andes. A altitude menor dos Andes, na região de Bariloche, permitiu aos mapuches migrarem há séculos do sul do Chile para a região da Patagônia Argentina. Agora peguei a terceira saída para 237. Nós vamos seguir reto ali. Ali? Essa... Não pega essa paralela não, pega ali no meio. Que loucura. Afastando-se poucos quilômetros para leste da cidade de Bariloche, o clima se torna mais seco, surgindo a fria estepe da Patagônia, com sua vegetação de gramíneas cada vez mais esparsas, até que a paisagem se torna de deserto. E nós pudemos comprovar isso em nosso retorno para casa. Já falei, né? Vamos deixar a Ruta 40 e percorrer a Ruta 237. Seguimos nossa rota em direção a Neuquén. A ruta voltou a ser de deserto até certo ponto. Logo ficamos surpreendidos pela beleza encontrada. O caminho passa por uma região conhecida como Piedra del Águila. Ele parou no mirador. Esses carros aí. Aqui tem um oásis no meio das montanhas. Por isso esse mirador aí. Um verdadeiro oásis mesmo. Olha. Corta as montanhas aí. Olha o trânsito. Todo mundo querendo ir para Bariloche, mas
logo ficamos surpreendidos pela beleza encontrada. O caminho passa por uma região conhecida como Piedra del Águila. Piedra del Águila é uma pequena cidade de aproximadamente 5.000 habitantes, localizada ao sudeste da província de Neuquén, e é a passagem obrigatória para grandes destinos turísticos como Bariloche e San Martín de los Andes. Começou como um local de passagem e descanso para os viajantes, mas hoje em dia querem transformar a Piedra del Águila em outra opção turística, explorando a sua beleza natural. Possui também a infraestrutura hoteleira, gastronômica e de serviços necessários para prestar boa atenção aos turistas. A localidade é delimitada por uma formação rochosa avermelhada, na qual você pode ver esculpidas a mãe e o filho índios, e a cabeça indiana. É um parque nacional. Essas esculturas foram feitas durante os anos 70. O rio Limay e o reservatório Piedra del Águila são ideais para a pesca esportiva em suas diferentes modalidades: pesca com mosca, fiação leve e a bordo. O nome da cidade é devido ao fato de que, quando o general Villegas chegou durante a campanha do deserto, ele viu que nos penhascos que formavam as rochas havia um paradeiro de águias, e viu uma águia empoleirada em uma pedra. Decidiu matá-lo com seu Remington. Quando partiram, perceberam que haviam esquecido parte de sua bagagem naquele lugar, que decidiram então batizar com o nome Piedra del Águila. Precisa abastecer, né? Muito obrigado pela sua audiência. É a sua participação que nos impulsiona a ir além e seguir compartilhando nossas experiências e descobertas. Até mais vídeos e mais histórias.